A paz do Senhor a todos os que estão escutando essa mensagem, que a sua vida ela venha a ser edificada pela palavra de Deus. Nós vimos por meio desta mensagem trazer a exposição de um tema recorrente nas Escrituras, um tema interessante e importantíssimo para o nosso entendimento e crescimento espiritual, para que possamos ter ciência daquilo que nós verdadeiramente temos em Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, para que possamos dar mais valor àquilo que nós temos recebido, a essa herança maravilhosa, a essa riqueza insondável que nós temos em Cristo Jesus, que é a doutrina da reconciliação, que essa é uma doutrina maravilhosa que permeia, que passa por toda a Bíblia. E na verdade ela teve o seu ápice na cruz de Cristo, no sacrifício expiatório de Jesus. E assim nós precisamos primeiramente entender o nosso estado, como nós estávamos antes de nos achegarmos a Deus, antes de sermos alcançados pelo sacrifício de Cristo. O homem, ele por natureza, ele é pecador. O homem, ele está em inimizade contra Deus. O homem, ele foi criado perfeito. Mas nós percebemos no relato do Gênesis, no jardim do Éden, o homem desobedeceu a Deus, o homem transgrediu o mandamento, recebeu o mandamento de Deus e escolheu, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer a Deus. E assim o homem se afastou de Deus, porque foi expulso do jardim e o Senhor colocou um querubim na porta, para que o homem não tornasse ao jardim. Ou seja, a partir daí o pecado ele enraizou na raça humana e ele rompeu a amizade. Ele cortou os laços entre Deus e o homem, ele afastou o homem, de sorte que assim como está em Romanos 3:23, disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus, ele é santo, santo e santo, segundo Isaías capítulo 6 e verso 3, quando Isaías teve aquela visão maravilhosa de Deus nos seus átrios. E Isaías capítulo 59, verso 1 ao 3, ou até ao 4, diz que Deus, ele é santo. Diz que, nós já vemos no capítulo 6 que Deus é santo. E no capítulo 59 diz que Deus ele não tem a sua mão encolhida para que não possa abençoar. E Deus não tem os seus olhos fechados para que não possa ver. Não tem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades elas fazem divisões entre nós e Deus. Ou seja, quando nós vamos muitas vezes orar a Deus, os nossos rostos estão cobertos de sangue por conta dos nossos pecados. Ou seja, Abacuque 1:13 diz que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar a vexação, o pecado. Ou seja, Deus ele tem a santidade, a sua santidade em tão alto grau que ele não pode nem contemplar a vexação, nem pode nem contemplar o pecado. Ou seja, Deus ele não tem parte com aquilo que é sujo, ele não tem parte com aquilo que é impuro. Portanto, desde o pecado o homem ele foi afastado de Deus. O homem ele teve a sua relação com Deus conturbada. O homem ele seu estado natural, ele em seu estado natural, ele tem o pecado enraizado em seu coração. Jeremias 17:1 diz que o pecado de Judá, ou seja, o Senhor estava falando por meio de Jeremias, que entendendo por que o povo se prostituía após outros deuses. Por quê? Porque o pecado de Judá estava enraizado, escrito com um ponteiro de ferro no seu coração de pedra. Ou seja, por isso o coração é enganoso. Por quê? Porque tem o pecado escrito no seu coração. No Salmo 51, o salmista entende que em pecado ele foi concebido e em iniquidade ele foi formado. Ou seja, a partir do ventre da sua mãe, quando ele é formado, quando ele tem consciência, quando ele é feito um ser vivente, ele já tem o pecado enraizado em sua vida. Ele já tem essa natureza pecaminosa que tende para o mal, que tende a fazer aquilo que Deus desagrada, que Deus abomina, que desagrada a Deus. Ou seja, que assim como também está no Salmo 53, que diz que o salmista ele ora a Deus e diz, eu orei, eu olhei por toda a terra, o Senhor desceu para olhar
sobre a terra para ver se havia algum homem justo, algum homem bom, algum homem puro que buscasse a Deus, mas todos se extraviaram e todos dizem não a Deus. Ou seja, todo pecador, muitas vezes ele pode confessar que existe um Deus superior, que existe uma pessoa superior sobre o universo, mas ele vive de forma como se não existisse Deus. Porque se Deus existe, Deus vai julgar o seu pecado e ele não será absolvido. Deus não tem o culpado por inocente. Então, todo pecador ele vive como se Deus não existisse, ou ele deseja que Deus não exista, porque se existe um Deus justo segundo a Bíblia, ele irá julgar todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, segundo as suas obras. Ou seja, o homem ele já tem esta propensão a pecar, fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele é um inimigo por natureza de Deus. E assim como está no Salmo 119, 155, diz que a salvação ela está longe dos ímpios, porque eles não buscam os mandamentos do Senhor. Ou seja, os ímpios, eles não andam segundo os mandamentos do Senhor, porém, eles andam segundo o espírito das potestades do ar. Eles andam segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade dos pensamentos e a vontade da carne. Ou seja, eles andam segundo os ventos da iniquidade, assim como está em Isaías 64:6, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós como folha caímos, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, as iniquidades arrebatam para onde quer. O homem ele é como uma folha seca. Ele anda segundo os ventos do pecado. Para onde o pecado, ele não faz a sua vontade. Ele faz a vontade do pecado, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Ou seja, ele é escravo do pecado. Ou seja, o homem, ele já vive de forma natural a desagradar a Deus. O homem sem a graça regeneratória do Espírito Santo, ele anda segundo o curso deste mundo, o curso que desagrada a Deus. A vida que desagrada, que está em constante divórcio, é uma vida divorciada da palavra do Senhor. E por isso tem a salvação longe de sua vida. Porém, o que nos constrange é entender que a parte ofendida é que tomou a iniciativa. Nós temos diversas passagens, especialmente nas cartas de Paulo, assim como está em Romanos capítulo 5, a partir do verso 7, ele vai dizer: porque até mesmo por um justo, alguém tem dificuldade de morrer. Até por um justo é difícil achar uma pessoa que morra. E pelo ímpio, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estando nós ainda fracos. Ou seja, no verso 8, o apóstolo Paulo vai escrever: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no verso 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, que nós estamos em inimizade contra Deus, e Deus, ele tomou a iniciativa e fez a reconciliação. Ou seja, a reconciliação, ela se fez necessária porque nós estamos no pecado. O pecado, ele é uma rebelião contra Deus. É como porque o homem ele vive declarando guerra a Deus. Ele anda fazendo guerra ao Senhor, porque ele vive longe dos estatutos de Deus. E assim, ele vive em desobediência. Ele vive em rebelião, ou seja, um estado de guerra, um estado de inimizade. Deus e o homem são inimigos. E assim o Senhor ele tomou a iniciativa e ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, que todos aqueles que estavam debaixo da ira, ou seja, o homem ele por natureza ele é merecedor da ira de Deus, ele é merecedor da justiça de Deus, ele é merecedor da morte. Por quê? Porque ele peca, porque ele vive em desacordo com a palavra do Senhor, ele insiste em desobedecer, ele insiste em estar em inimizade contra Deus. Ou seja, Deus ele tomou a iniciativa. 2 Coríntios capítulo 5 e a partir do verso 18, ele vai dizer:
O apóstolo Paulo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, que a nossa reconciliação ela provém de Deus. Se nós analisarmos, tudo vai prover de Deus. A soberania de Deus na salvação do homem. Ou seja, não é o homem que toma a iniciativa. O homem, se Deus não tomasse esta iniciativa, ele continuaria no pecado, pecando e pecando até o juízo final, o qual Deus destruiria toda a raça humana pelo pecado. Ou seja, tudo isso provém de Deus, que Ele mesmo, ou seja, Ele nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, Deus é que tomou a iniciativa, dando o seu Filho unigênito para que reconciliasse esse mundo caído, reconciliasse esse mundo que não buscava a Deus, para que Ele reconciliasse esse mundo que não buscava os estatutos do Senhor. Ou seja, que assim como está em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto. Nós que estávamos longe, alheio aos concertos, à promessa. Nós que estávamos longe do Senhor, que não buscávamos ao Senhor. Nós que não tínhamos o mandamento. Nós que estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas pelo sangue de Cristo nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos nos já chegar a Deus. Por quê? Porque nós somos reconciliados pelo sangue maravilhoso de Cristo. É por isso que em Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados e assim nós temos paz com Deus. Por quê? Porque antes nós estávamos em guerra. E assim são como duas partes que estão em conflito. E assim Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens, segundo 1 Timóteo capítulo 2. É por isso que Jesus Cristo necessitava ser 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque ele precisava ser um representante pleno das duas partes que estavam em inimizade. Um representante tanto dos homens quanto de Deus. Por isso ele foi tanto Deus e se encarnou na forma humana para salvar os homens, para que os homens pudessem ter uma filiação divina. Ou seja, o próprio Deus tomou a iniciativa para que nós fôssemos reconciliados. E toda a doutrina da salvação, ela nos leva a um só alvo. Ela nos leva a dar glória para Deus. É por isso que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, porque nós não buscávamos a Deus, nós não amávamos a Deus, nós odiávamos a Deus. Mas hoje, Deus ele nos salvou, nos reconciliou consigo e nos deu um coração puro para que pudéssemos ver a grandeza dos seus mandamentos. E assim hoje nós estamos reconciliados e anunciamos a todos os homens que se reconciliem com Deus, que busquem a Deus, que estejam atentos à palavra do Senhor, para que venham receber a Cristo, que é a nossa reconciliação, que venham entender que Deus, Ele ama e Ele está pronto a salvar, disponibiliza a salvação a todos os homens, porque Ele deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que Deus abençoe e que você seja edificado pela palavra do Senhor. Amém.